Olá, você ligado no Notícias Agrícolas, eu sou o Guilherme Dorigatti, nós damos sequência à nossa programação do Realidades da Safra, dessa vez para abordar um assunto da horticultura. Os pesquisadores da EPAGRE, lá em Santa Catarina, identificaram uma nova doença aparecendo em plantas do kiwi. Então, para ajudar a gente a entender um pouco melhor esse cenário, o que foi identificado por lá e quais são os próximos passos a partir desse momento, a gente recebe aqui o Leonardo Araújo, ele que é pesquisador da Estação Experimental da EPAGRE, lá em Santa Catarina. Ele já está aqui conosco por vídeo, então seja muito bem-vindo, Leonardo. É um prazer tê-lo aqui no Notícias Agrícolas. Bom dia a todos os radiovintes, né? É uma satisfação estar aqui, né? Para falar um pouco, então, sobre essa doença aí, né? Que a gente acabou detectando aí nos pomares de kiwi aí. Leonardo, começa, por favor, explicando para a gente que doença é essa e quais são os impactos que ela pode causar numa lavoura, numa planta que esteja instalada essa doença. Então, a gente detectou essa doença em 2019, tá? Em 60 plantas. E aí, imediatamente, a gente comunicou a SIDASC, ao Ministério da Agricultura, que tomaram todas as medidas que deveriam ser tomadas, né, para tentativa de contenção dessa doença, para que não espalhasse para outros pomares, né. E, em seguida, a gente fez a identificação e publicamos um artigo científico numa revista da Austrália, né, um primeiro relato, né, dessa doença que é causada por um fungo chamado Pseudocercose actinide, né. O nome da doença é mancha de fuligem, e é o primeiro relato, né, da doença fora do continente asiático. Tá? A princípio, o pessoal não tem que se preocupar, não, tá? Ela é uma doença que causa umas manchas, como se fosse uma fuligem mesmo, negra, na parte de baixo da folha do kiwi, tá? Só que nas nossas condições aqui, que a gente tem uma temperatura um pouco mais alta e bastante incidência de chuva, né? São condições que favorecem bastante a doença. Ela acaba, se não tomar um controle com os fungicidas, ela acaba tomando pomar, pode tomar o pomar quase todo, né? Então, nesse primeiro momento aqui, o que a gente quis alertar com o artigo é que o pessoal tem que ficar atento a qualquer sintoma suspeito nos pomares, né? Achando alguma coisa diferente, pode estar encaminhando aí para os escritórios locais da EPAGRE, e eles encaminham aqui para a clínica de fitopatologia aqui de São Joaquim, onde a gente está bem preparado a identificar essa doença. Caso, né, ela apareça em outros pomares. O que a gente espera é que ela não tenha se disseminado para outras regiões, né? Já que quando a gente descobriu, a gente alertou rapidamente a SIDASC e o mapa, e eles tomaram as iniciativas legais possíveis, né? E aí, Leonardo, só para a gente entender agora, ponto por ponto, melhor a gente explicar um pouquinho melhor esses casos. Você comentou, né, que é a primeira ocorrência dessa doença fora do continente asiático. Existe algum estudo, alguma ideia de como é que essa doença saiu lá da Ásia e chegou aqui no Brasil para ser identificada num pomar brasileiro? Sim, a gente já sabe o histórico de como ocorreu, tá? Isso aí foi importação de mudas, tá? De uma variedade de kiwi colorida, que é bem comum no continente asiático, mas não é tão comum para a gente, né? O brasileiro está mais acostumado a comer aquele kiwi com polpa verde. Então, esse pessoal trouxe mudas do kiwi colorido, né? E junto trouxe a doença também, né? Provavelmente não trouxeram de propósito, né? A gente fala que as doenças, elas têm um estágio assintomático, latente, né? Provavelmente esse material, ele estava com fungo ali dentro desses ramos, né? Dessas gavinhas de kiwi, só que não era visualmente visível, né? Então, acabaram trazendo para cá. Quando foi implantado no pomar ali e com as condições ambientais, acabou aparecendo o sintoma. A gente sabe como ocorreu, tá? E até o Ministério da Agricultura, ele está atuando em cima dessas pessoas que trouxeram essas mudas. E aí, Leonardo, você comentou, né, que assim que foi feita essa identificação, foi feito um trabalho para evitar, né, que isso se espalhasse. Explica para a gente um pouquinho mais detalhadamente o que foi feito com esses casos nesses pomares onde houve essa doença.
Daí essa questão é mais com o MAPA e com a SIDASC, né? Porque eles que são os órgãos fiscalizadores. A EPAGRE, nosso papel é mais a questão de pesquisa e orientação. O que nós orientamos, né, para que esses órgãos de fiscalização fizessem foi poda drástica, né, de todos esses ramos sintomáticos, né, recomendamos a aplicação de alguns fungicidas, né, que são utilizados para o controle dessa doença, né, no continente asiático, e também recomendamos a erradicação das plantas sintomáticas, tá? Então, todas essas foram recomendações que foram passadas para esses órgãos fiscalizadores. Não sei se eles fizeram todas essas medidas que a gente indicou, mas tenho certeza que alguma dessas medidas foram adotadas. E aí, Leonardo, para caso, por algum motivo, essa doença tenha se espalhado, aparecer em algum outro local, o produtor que identificar essa situação, são esses os passos que ele precisa fazer realmente para controlar? Ele também precisa avisar as autoridades também, né? Nesse primeiro momento, eu acho que achou algo suspeito, encaminha para a EPAGRE, tá? A gente tem um serviço de clínica fitopatológica que o Estado oferece, aí é gratuito entre aspas, né, porque a EPAGRE é uma empresa pública, então os impostos dos fruticultores diretamente pagam o nosso salário, né. Mas então esse serviço não é cobrado nada para o fruticultor, se ele achar qualquer coisa suspeita, pode mandar para o nosso laboratório, a gente faz a análise, e identificada a doença, a gente vai orientar, né, e vai aconselhar aí os fruticultores quais são as medidas que devem ser adotadas. Tá? No continente asiático, o que a doença pode causar? Ela causa essas manchas nas folhas, tá? Essa fuligem na parte de baixo, e isso, com o tempo, vai causando desfolha, né, das plantas. Então, plantas perenes, né, elas precisam estar enfolhadas por um longo tempo para acumular as reservas, né, e poder ter uma produção no ano, né, no ano corrente e no ano posterior, já que elas preparam agentes produtivos de um ano para o outro. Então, quando você tem uma incidência alta dessa doença e ocorre uma desfolha grande, então você pode estar prejudicando a safra atual e do próximo ano, tá? E essa doença, ela pode causar pequenas manchas nos frutos, que também vai depreciar também a comercialização, né, desses frutos posteriormente. Nesse primeiro momento, a gente não encontrou sintomas nos frutos, tá? Porque, como eu falei, essas mudas foram trazidas de fora, então foi no primeiro ano de implantação que a gente detectou o problema, então só tinha sintomas nas folhas, felizmente, né? Leonardo, muito obrigado pela sua participação, por ajudar a gente a entender um pouco melhor essa situação, principalmente ressaltar, né, os passos, o que o produtor precisa ficar atento para caso apareça alguma coisa suspeita nos seus pomares. Se você quiser deixar mais algum recado, deixar mais alguma mensagem final para quem está acompanhando a gente, ou destacar mais algum ponto, pode ficar à vontade. Eu só agradeço a oportunidade de falar sobre essa doença, né, pessoal, para a gente que é pesquisador, né, é bom a gente estar à frente de algo desse tipo. Para os fruticultores não é tão bom, né, ninguém quer doença, mas a gente que está desde o início aí, é bom a gente divulgar esse tipo de notícia, porque doença de planta, quanto mais rápido você fazer a diagnose, melhor vai ser o manejo da doença. Então, o que a gente quis fazer com uma ampla divulgação desses resultados que a gente encontrou é que os fruticultores estejam preparados a identificar se aparecer no pomar deles, né, e tomar as medidas de manejo o mais rápido possível, e daí a gente tem certeza que a gente vai ter um controle muito mais eficiente dessa doença. E a gente espera que, como o MAPA e a SIDASC, né, eles foram orientados ali desde o início, a gente acha que, de repente, essa doença vai ficar só nesse foco inicial mesmo e ela não tenha se espalhado aí para outros pomares. Leonardo, mais uma vez, muito obrigado. A gente deixa aqui o convite para você voltar mais vezes e sempre contribuir conosco e com todos os produtores do Brasil. Muito obrigado. Obrigado a todos. Tchau, bom dia.
O Leonardo Araújo, ele que é pesquisador da Estação Experimental da EPAGRE, lá em Santa Catarina, conversou com a gente para explicar um pouquinho melhor o cenário onde os pesquisadores da EPAGRE identificaram a presença de uma nova doença nas plantações de kiwi lá no estado de Santa Catarina. O Leonardo destacando para a gente que essa é a doença chamada por fuligem negra, é uma doença costumeiramente que já aparece nas plantas de kiwi lá no continente asiático. Aqui no Brasil, esse foi o primeiro caso relatado e, segundo o rastreamento, o mapeamento dessa situação, foi através de importações de mudas de uma variedade diferente de kiwi da Ásia para o Brasil, onde esses fungos estavam nessas plantas, vieram para cá e aí houve essa situação. Assim que foi identificado, a EPAGRE, juntamente com o MAPA, com outras entidades, fizeram todo um trabalho de contenção dessa situação. A recomendação da EPAGRE, inclusive, foi para a destruição dessas plantas, para evitar qualquer tipo de espalhamento para outros pomares, outras regiões. Isso foi realizado pelas autoridades, que também estão investigando as pessoas responsáveis por trazer essa muda aqui para o nosso país. E aí, a partir de agora, a situação é a seguinte: não existem novos focos nesse momento em outras regiões, mas vale o alerta, vale o produtor ficar atento, fazer o monitoramento da sua lavoura e a qualquer movimento estranho, qualquer sintoma anormal que ele perceba, deve entrar em contato com as autoridades, deve entrar em contato com os pesquisadores da EPAGRE para fazer essas avaliações, para fazer essa identificação. A mancha da fuligem, como o próprio nome já diz, nas folhas acabam aparecendo manchas pretas, parecendo fuligem mesmo, e aí os sintomas dessa doença fazem as folhas caírem, o que vai prejudicar bastante a produção, a produtividade da safra atual e também do próximo ciclo dessas plantas, podendo até mesmo ter essas manchas pretas nos frutos, o que deprecia muito o valor de venda do mercado, mas essa situação não chegou a acontecer no Brasil, foi parada ali nas plantas mesmo, nas árvores, e o produtor precisa ficar atento, precisa fazer o seu monitoramento e a qualquer sinal divergente na sua lavoura, procurar a ajuda dos técnicos da EPAGRE ou das entidades locais para fazer percorrer o circuito a partir dali, fazer essa identificação e receber as orientações necessárias. Bom, eu fico por aqui, mas você que está acompanhando Notícias Agrícolas, continue ligado que daqui a pouquinho a gente tem mais programação para você. Participe das nossas mídias sociais, no Facebook, Notícias Agrícolas, no Instagram, @Notícias Agrícolas e em nosso Twitter, @Noteagri. E para assistir todos os vídeos, se inscreva no YouTube, na Twitch, no Notícias Agrícolas Oficial.